Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Papo de Mulher Cristã. E hoje eu tô aqui com a Marília. Fala, meninas, sejam muito bem-vindas a mais esse episódio. Sim. E hoje a gente vai falar sobre Deus não se esqueceu de você, como vocês viram aí no tema. Mas antes, claro, a gente quer pedir para você que está aqui ouvindo a gente pelo Spotify, não esquecer de ir lá seguir a nossa página no Spotify, o nosso podcast. E também deixar seu comentário, ativar a notificação, assim você vai receber a notificação não só dos episódios que a gente grava juntas, mas também dos devocionais semanais. E você que está no YouTube, não esqueça de se inscrever nesse canal para ajudar a gente, já que a gente está começando aqui no YouTube. Então, Sim. vai ajudar muito a gente nesse momento. Mas vamos para o que interessa, que é o episódio. Deus não se esqueceu de você. Será que Deus ele se esquece de nós? Eu tenho certeza que em algum momento da nossa vida, alguma de nós já parou e pensou, falou: Deus, hoje o Senhor me esqueceu. Hoje eu estou aqui orando e o Senhor não está ouvindo minhas orações. Hoje eu estou aqui só a graça de Jesus. Eu acho que não tem mais relacionamento. Eu estou aqui sozinha. Já era, acabou aquele drama. Deus, por quê? Cadê você? Em algum momento da vida, a gente, todas nós já passamos por isso. E é algo frequente do nosso coração. Até porque a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso. Então, quando a gente confia no nosso coração, a gente tem esses sentimentos. Mas o principal ponto desse podcast aqui, desse episódio, é a gente trazer o que é que a gente faz quando esses sentimentos acontecem. O que é que a gente faz quando a gente pensa que Deus nos esqueceu? O que é que a gente faz quando a gente acha que Deus não está mais aqui cuidando de todas as coisas? Então, Exatamente. esse é o ponto. Vou deixar para você começar, Marília. Exatamente. Eu não sei como é com você, Gabi, mas eu acredito que comigo e a maioria, não sei se você pensa diferente. O grande gatilho do sentimento Deus me esqueceu é um momento de espera da nossa história, da Sim. nossa vida. Né? É quando nós oramos, é quando nós buscamos, é quando nós jejuamos, é quando nós estamos com o nosso devocional lindamente em dia, numa comunhão maravilhosa com Deus, intimidade. Só que as nossas orações não são respondidas, as Uhum. nossas dores aumentam, as nossas ansiedades não diminuem e nós vivemos o baque daquele momento de espera. E aí aquele sentimento invade o nosso coração. Deus me esqueceu. Olha, Deus está fazendo na vida de todo mundo, menos na minha. Realmente Deus me esqueceu. Uhum. E sabe, o que eu e Gabi queremos desmistificar aqui hoje com você é sobre ser errado sentir isso. Não. Não é errado nós termos sentimentos. Né? A gente não tem que se penalizar. Meu Deus, eu tô sentindo isso, eu sou horrível, Deus me odeia. Não. Muitas vezes, e não são poucas, tá? Eu sinto que Deus me esqueceu, eu já senti que Deus me esqueceu. A grande questão é que todas as vezes que eu sinto que Deus me esqueceu, que a minha alma, o meu coração que é enganoso, tenta dizer, olha, Deus te esqueceu, eu vou pro próprio Deus, eu vou pro próprio meu pai e eu digo, pai, chorando, eu tô sentindo que o Senhor me esqueceu. Mas eu sei que isso não é verdade. É só o meu sentimento. Sim. Porque a tua palavra diz que o Senhor não se esquece. A Uhum. tua palavra diz que eu sou amada, que o Uhum. Senhor tem planos maiores que os meus. Então eu decido viver pela tua palavra. Tá doendo, eu tô sentindo isso, mas eu sei que isso não é real. Sim. Talvez você nos ouve hoje e tá há anos esperando por uma resposta de oração, por uma restauração, por um casamento, por um filho. E você não vê essa resposta, você está nessa sala de espera. Sabe quando nós estamos numa sala de espera de um médico e a gente tá ali naquele momento, tipo assim, naquele tédio? Por mais que você esteja no celular vendo um vídeo, é um lugar que você quer sair logo, você tem um tédio dali. Você não tá com alguém que você gosta do seu lado, talvez você tá carregando um envelope com um diagnóstico que vai mudar a sua história. Você não sabe o que você vai encontrar na outra sala ao lado. E o que nós queremos te dizer hoje é que diante das salas de espera da nossa vida, o Senhor não nos esquece. E sabe, a Bíblia diz lá em Isaías 41:10, eu amo esse versículo,
Diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Gabi e eu queremos dizer que não é sobre o que nós sentimos, é sobre o que nós sabemos. Uhum. E nós sabemos que Deus não se esquece, né, Gabi? Sim. Tem alguns versículos, né? Eu gosto, a Má leu a Isaías 41:10, mas se a gente for para Isaías 49, logo depois, Deus ele fala para Sião, olha, o povo tá ali reclamando, né? O Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. E daí Deus ele fala, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz, mesmo que isso fosse possível, que já é muito impossível, mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre na minha mente. Então, essa é a lembrança que Deus ele traz para nós, de que ele nunca vai se esquecer de nós. Ele nunca vai se esquecer de nós. Claro que tem alguns momentos que a gente vai se sentir assim, porque ele está em silêncio. Tem muitos momentos na Bíblia em que Deus mostra o silêncio dele, que ele não está falando. E daí a gente está principalmente nesses momentos de espera que a Má disse, e a gente acha que Deus se esqueceu de nós. Mas o silêncio de Deus, ele não é igual ao fato dele se esquecer. Não é porque ele está em silêncio que ele se esqueceu de nós. Uma coisa é uma Exato. coisa, outra coisa é outra coisa. Então, mesmo quando Deus ele não está falando nada nesse momento da nossa vida, às vezes de espera do que está acontecendo, a gente tem a convicção de que ele nunca vai se esquecer de nós. Ele nunca vai se esquecer de nós. Pode um filho que ainda mama, pode a mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Não, ela não vai se esquecer. E mesmo assim, Deus, ele não vai se esquecer da mesma forma, ele não vai se esquecer de nós. Então, é a gente trocar essa perspectiva emocional do nosso coração, como eu disse no começo, que é enganoso, pela perspectiva racional de saber que ele sempre estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Então, quando eu trago essa visão, porque gente, quantas vezes na nossa vida a gente não olha e fala assim: ai, é fácil falar. Racionalmente falando, é muito tranquilo, mas na emoção do momento que eu tô esperando que Deus não tá respondendo e que eu não sei o que vai acontecer no meu futuro, eu não tenho a perspectiva do futuro, isso tudo é muito difícil. Mas, gente, realmente é difícil, porque o nosso coração ele faz com que seja difícil. Ele faz com que a gente acredite naquilo que os nossos olhos estão vendo. Mas a nossa fé em Deus, ela vai ser reforçada pelas coisas que nós não estamos vendo, porque a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus e não por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, o fato da gente vincular todas essas coisas é a gente ter fé de que Deus vai fazer. A gente já tem a convicção de que Ele está aqui, pela palavra dele. A gente tem isso, claro. E daí a gente traz a nossa fé de acreditar que Deus vai fazer as coisas muito além daquilo que a gente pede ou pensa. Pela fé, não pelo que os nossos olhos estão vendo. Exatamente. E esses dilemas não aconteceram só comigo, com a Gabi, ou acontecem com você. Na Bíblia, nós temos um exemplo de Abacuque, um profeta. Leia depois o livro de Abacuque. No livro, ele se lamenta, ele fala para Deus, ele questiona: o Senhor me esqueceu. Com outras palavras, ele traz isso é registrado para nós. Então, há no âmago do ser humano, do nosso coração, esses sentimentos, muitas vezes. Mas é como a Gabi falou, como nós vamos escolher viver? Sim. Pelo que nós sentimos ou pela verdade que tem que nos guiar? E como a Gabi disse, tem dias que não vão ser fáceis. Uhum. Mas aí a gente vai para os pés de Jesus. Jesus, hoje eu tô sentindo isso. Sabe, nós precisamos ser honestos com o que a gente sente, com o nosso Pai. Viver um evangelho, uma espiritualidade, uma intimidade com Deus sem máscara. Uhum. Senhor, eu tô assim hoje. Eu tô exatamente desse jeito hoje. E muitas vezes, Gabi, o que pra gente é momento de espera, pra Deus é aperfeiçoamento de fé.
Sim. Eu tô lendo um livro que chama Na Sala de Espera de Deus e conta esses dilemas da vida humana enquanto nós esperamos por algo ou quando nós vivemos algo que nós tanto queríamos e aquilo ali acontece algo ruim e aquilo ali se acaba. E fala muito sobre isso, sobre esses dilemas que nós vivemos e sobre o tempo de espera não ser algo para nos trazer uma convicção de que Deus nos esqueceu, mas para a gente entender que esses momentos são momentos transformadores da nossa história. Eu tenho certeza que a Gabi, eu e você, nós não saímos iguais depois de viver e passar por esse processo, por esse tempo de espera. E ver então a nossa oração respondida. Eu sei que é muito fácil falar quando a gente está esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas quando essa espera começa a durar 10 anos, 15, 20, aí a nossa persistência e a nossa perseverança, ela vai sendo testada com o tempo, né? Eu falo que no tempo de aparente silêncio, Deus intervém na nossa caminhada e ele nos observa atento. Deus está te observando. Deus não se esquece de nós. Sim. Eu gosto muito da palavra perseverança que você trouxe, Mar, porque esse período de espera que a gente tem e de achar que Deus se esqueceu, ele é muito vinculado à perseverança que a gente tem por aquilo que a gente está passando. Então, às Uhum. vezes, a gente está esperando por algo, a gente está aqui, a gente está achando que Deus nos esqueceu, e daí, porque a gente acha que Deus nos esqueceu, a gente desiste e fala: ah, Deus, acho que isso não é para mim, não. E muitas vezes a gente cria argumentos do tipo: Deus, realmente, isso aqui não é para mim. Eu lembro, assim, no começo da faculdade, eu não passei em algumas disciplinas específicas, então eu tive que fazer mais tempo de faculdade porque eu tive que fazer essas disciplinas novamente. E na época eu falava, Deus, nossa, nem sei por que eu lembrei disso, mas assim, eu falava, Deus, eu acho que a fisioterapia não é para mim. Eu acho que eu tenho que fazer outra coisa. E uma das coisas que a faculdade mais me ensinou, assim, não a faculdade, né? Deus, no meu período de faculdade, foi exatamente sobre a perseverança. Porque eu ficava nesse tempo achando que era para eu desistir, que era para eu mudar de curso, que era para eu ir para outros lugares, que era para eu viver outras coisas. E na verdade, não. Deus estava me ensinando a ser perseverante naquele momento difícil. Naquele momento que eu tinha que quebrar todo o meu orgulho, que eu tinha que fazer aquilo que eu não queria fazer, que eu tinha que, enfim, quebrar a mim mesma e falar: não, eu vou fazer aquilo que precisa e ir. E a perseverança me ensinou exatamente isso. E naquele momento eu achava que eu tinha sido esquecida, porque eu falava: Deus, o Senhor me deu uma faculdade de presente. Eu tô aqui com uma vaga na faculdade, numa faculdade pública muito boa, a melhor da América Latina, inclusive. Fica a dica. Exato. E eu falava assim: Deus, o que é que tá acontecendo? O que é que eu tô fazendo com aquilo que o Senhor me deu, sabe? Só que demorou para que essa chave virasse na minha cabeça. Demorou para que eu entendesse que Deus não tinha se esquecido de mim. Ele só estava forjando o meu caráter para aprender a perseverar em coisas que eu achava que eram importantes. E hoje eu olho para trás, vejo toda a minha trajetória profissional e eu falo, Deus, imagina se eu tivesse desistido naquele momento. Claro que algumas coisas teriam sido diferentes, claro que Deus teria derramado a misericórdia dele sobre outros fatores, sim. Mas assim, a perseverança naquele momento de entender que Deus ele estava forjando o meu caráter, e isso muda completamente a nossa situação. Então, claro que a gente tem situações diversas. Gente, quantas vezes nós não somos forjadas no nosso tempo de espera para um relacionamento? Quantas vezes nós não somos forjadas? E quantas vezes na nossa cabeça não vem aquele sentimento de, ai Deus, será que vai aparecer alguém? Eu acho que não é para eu casar. Gente, eu já contei várias vezes aqui do dia que eu falei, cara, eu acho que eu não. Eu virei para minha mãe, para minha irmã e falei, eu acho que não, o casamento não é para mim. Mas na verdade é uma desculpa que a gente cria, porque a gente não tá vendo aquilo naquele momento. Então a gente acha que Deus esqueceu da gente. Para a gente compensar emocionalmente a nossa dor, o que a gente fala? A gente fala, isso aqui não é para mim. Mas a perseverança é a gente aprender que a gente vai caminhar, se for necessário 1 milha, se for necessário 2 milhas, e a gente vai continuar perseverando e sabendo que Deus está aqui do nosso lado, e sabendo que a gente vai continuar baseado na palavra dele, com confiança naquilo que ele prometeu,
sabe? E caminhando em fé. E se ele não te der nada? Se ele não te der nada, você vai continuar caminhando e amando a ele da mesma forma, mesmo que ele não te dê aquilo que você está esperando. Ele nunca vai se esquecer de você. A promessa dele nunca foi, você vai receber isso ou aquilo. A promessa foi, eu nunca vou me esquecer de você. E essa é a convicção Exatamente. que precisa para a vida. E eu acho que nesses momentos em que a gente sente que Deus esqueceu e a gente tem que lidar com uma dor muito grande ou com uma espera muito extensa, são os momentos realmente, como a Gabi falou, que nós vamos ser testadas na nossa maturidade espiritual e na nossa fé. Ou seja, eu vou continuar perseguindo Jesus por quem ele é e pelo sacrifício dele lá na cruz, que já foi suficiente para tudo, ou não, porque ele não me deu um marido ou um filho no tempo que eu esperava, eu vou desistir de tudo e vou realmente dizer que ele não existe. Sim. Esses dias eu estava vendo uma entrevista, na verdade hoje, antes da gente começar a gravar, e aí, uma entrevista de uma mulher na rua, aquelas entrevistas de Instagram, sabe? E perguntou qual era a religião dela. E aí ela virou e falou assim: não, eu não acredito em nenhuma religião, não. Na verdade, eu não acredito mais em Deus, depois que o meu filho nasceu prematuro há 24 anos atrás. E o filho dela teve grandes sequelas, e aí ele não fala, ele não consegue se locomover até hoje ele tem 20 anos, eu acho, 20 e poucos anos, e ela fala: não, se Deus existe, por que ele fez isso? E aí nós sempre temos dois caminhos para seguir. Nossa, Deus me esqueceu, ele não fez, ele não é bom o suficiente, isso é uma falácia. Mas nós temos um outro caminho para seguir também, que é o caminho que a própria história comprova, dos atos de bondade e fidelidade de Deus. Todas as vezes que eu tô triste por alguma coisa que não aconteceu na minha vida, quando eu vou orar, eu falo: Deus, o Senhor faz. O Senhor pode não ter feito na minha vida ainda, mas o Senhor faz. Há testemunhos, há histórias, há amigos, né? Pessoas que nós conhecemos que o Senhor fez na vida deles. O Senhor faz, pode não ter acontecido comigo ainda, mas o Senhor faz. Sim. E olha que interessante, eu não sei se você sabe disso, mulher, mas teve um período de silêncio de Deus entre o livro de Malaquias e a chegada de Jesus. E esse período, os teólogos falam que durou mais ou menos 400 anos. Deus não falou com o povo nesse tempo. Imagina, 4 gerações aí, vamos pensar que cada geração viveu 100 anos, sei lá, mas passou de uma geração o silêncio de Deus. E quando nós olhamos hoje para a história, lá atrás, naquele tempo, aquele povo deve ter ficado muito mal. Mas hoje a gente entende que os 400 anos de silêncio de Deus era um momento também que Deus estava preparando a chegada do Messias, a chegada do Cristo nessa terra. Ou seja, logo quando terminou aquele tempo de silêncio, Jesus chegou. Aqueles anos de silêncio, a história fala também que naqueles cerca de 400 anos de silêncio, o mundo ganhou uma nova língua de alcance mundial, o grego. E isso abriu canais de comunicação para que a boa nova de Cristo fosse entendida não somente por quem falava hebraico, mas por quase todo mundo da região da Ásia Menor. Então, nós temos que entender que momentos de silêncio, em que a gente poderia pensar, Deus se esqueceu, eu prefiro pensar, Deus está me aperfeiçoando. Deus está me preparando, seja emocionalmente, seja espiritualmente, para viver o melhor dele. Sim, exatamente. E a gente tem que continuar caminhando em fé. Claro que tem alguns outros exemplos na Bíblia de momentos em que Deus estava em silêncio. Eu fico imaginando, a Má estava até relembrando essa história do silêncio, mas eu fico imaginando como é que o povo desses 400 anos viveu. Assim, porque eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham as leis, eles tinham os mandamentos todos, eles tinham os profetas, aquilo que os profetas tinham falado antes, mas eles não tinham Jesus ainda. Então, assim, foi exatamente o período antes de Jesus chegar. E como é que aquele povo vivia? Agora, você imagina a gente aqui na nossa vida, a gente não aguenta esperar uma semana, ou a gente não aguenta esperar 10 anos que for. E dali o povo esperou 400 anos para que chegasse tudo aquilo. Isso ensina muito pra gente sobre quais são os nossos próximos passos, no que a gente precisa acreditar,
onde tem que estar a nossa confiança, sabe? E Deus ele vai trazendo essa convicção para o nosso coração de que não é sobre aquilo que eu acredito, não é sobre aquilo que eu tô vendo, não é sobre nada, nada de nada, de nada, de nada. Exato. Mas acho que esse aqui é um trecho do seu livro, né? E assim, isso mostra realmente como o nosso coração caminha, né? Então, que hoje você se decida caminhar pela verdade que há em Cristo, pela verdade que ele nos deixou na palavra dele. Eu sei, eu e Gabi brincamos aqui e não é fácil. Tem momentos que são momentos de espera, de dor, de incerteza, são extremamente difíceis e complexos. Mas nós queremos deixar um trecho aqui de um livro, esse livro que eu falei para vocês, que eu tô relendo ele, que chama Na Sala de Espera de Deus. E fala assim: a verdade é que sentar na sala de espera de Deus é uma experiência que pode gerar um coração duro ou cheio de fé. Na sala de espera, encontramos um Deus que nunca encontraríamos numa sala repleta de luzes, pessoas agradáveis e muita festa. Existe esperança nas salas de espera da vida. Olhar para Deus no meio do desespero foi o que fez o profeta dizer no fim do livro: o Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Só para Foi. contextualizar, esse profeta é o profeta que nós falamos lá no começo, Abacuque. Então, ele diz exatamente isso. Deus transforma e muda a visão dele. Então, a gente traz aqui a convicção para esse final de versículo, que Deus nunca vai se esquecer da gente. E que assim como tantos homens da Bíblia, assim como Jó, no ápice da sua angústia, declarou, que você também declare, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levantará sobre toda a terra. Eu posso estar passando pelos momentos mais difíceis, eu posso estar passando pelos momentos mais desafiadores, mas eu tenho a convicção que o meu Redentor vive e é que ele estará comigo todos os dias e que, por fim, ele se levantará sobre a terra. A gente espera Amém. que esse episódio tenha abençoado a vida de cada uma de vocês e que Sim, vocês sejam, assim, que Deus, o Espírito Santo fale com cada uma de vocês. E até o próximo episódio, né, Mar? exatamente. E que você se lembre que você não é esquecida por Deus e que Ele te ama e que Ele tem planos de paz e esperança para sua história. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.